Eu quero falar sobre um outro assunto agora aqui no Morning Show, um assunto intrincado, o caso Robson. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma história que envolve até o presidente Jair Bolsonaro, gente. Vini, começa pelo começo, pra gente entender aí tudo bem direitinho. Vai lá. Vamos lá, Paulo. É uma história revoltante mesmo, uma história que começa em 2019, quando o Robson, motorista do jogador brasileiro Fernando, volante que jogava no Spartak Moscou da Rússia, teve uma missão direcionada aí por esse atleta, né? Levar até a Rússia um medicamento para o sogro do Fernando, o William. Este medicamento, o Mitedon, que serve para doenças crônicas, né, é receitado aqui no Brasil, é proibido na Rússia, Paulo Matias. Porém, o Robson não sabia disso e recebeu uma mala da família do Fernando. Essa mala estava lacrada, ele recebeu apenas no aeroporto do Rio de Janeiro e levou até a Rússia. Chegando lá, a polícia russa acabou pegando este medicamento aí, né, o Mitedon 10 miligramas, e o Robson acabou sendo preso por tráfico de drogas e contrabando e já está preso, Paulo Matias, há 570 dias por um crime que não cometeu. Nossa. Um crime que ele nem sabia que este medicamento estava dentro daquela bolsa e que na Rússia este medicamento é proibido. Nas últimas semanas houve uma mobilização enorme pedindo justiça por Robson. Essa mobilização de influenciadores do mundo do esporte e que envolveu até mesmo jogadores de futebol. Nós temos o tweet, por exemplo, do Richarlison, jogador que atualmente está na Inglaterra, a gente pode botar aqui, ele falando o seguinte, abre aspas, um brasileiro em apuros na Rússia, hashtag justiça por Robson. Ele está preso em Caxira, na Rússia, há mais de um ano por um crime que não cometeu. E agora, Paulo Matias, como a situação é muito grave, né, a juíza do caso aí do Robson acabou se aposentando, então o processo foi reiniciado, né? Então a família do Robson está bastante preocupada aí do que pode estar por vir agora. Ele pode pegar uma pena de até 15 anos de cadeia, então essa mobilização é muito importante para que o governo brasileiro interceda pelo Robson. E agora teve um passo importante. O jogador Felipe Melo, volante do Palmeiras, apelou ao presidente Jair Bolsonaro que tente fazer alguma intermediação para que o Robson seja trazido aqui para o Brasil. E até conversou então com o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. Ele gravou inclusive um vídeo aqui para a Jovem Pan falando um pouquinho sobre essa conversa. Vamos ver o que o Felipe Melo disse. Fala pessoal da Jovem Pan. Bom, ontem eu mandei uma mensagem ontem à noite, né, para o nosso presidente Bolsonaro. Ele respondeu a mensagem e me disse, bom, vou entrar em campo. Vamos fazer de tudo para trazer o Robson para o Brasil. Então, todos sabem do que aconteceu, né? A gente espera realmente que isso possa acontecer o mais breve possível. Eu já visto que o Robson tem sofrido muito ali na Rússia, né? Eu peço a todos que orem bastante, pedindo para que Deus possa capacitar as pessoas ali que vão estar em contato com o governo russo para trazer de volta o Robson. Tá aí, então, a palavra do Felipe Melo, Paulo Matias, sobre este caso. É um caso realmente muito revoltante. O Fernando, bota por favor aqui a imagem do Fernando de novo, esse jogador de futebol que nem na Rússia está mais. Paulo Matias, agora ele está lá jogando na China, né? Está ganhando uma fortuna de dinheiro. Que Fernando é esse, Vini? É volante? Esse volante, né? Iniciou a carreira no Grêmio, teve passagem pela seleção brasileira. Então, nessa época, ele estava jogando pelo Spartak Moscou, agora está lá na China. E aí, Paulo Matias, o que acontece? O Fernando não postava nada mais na sua rede social desde o ano passado. Agora ele resolveu se pronunciar devido a essa mobilização. E diz ele... Temos aqui alguns posts também aí do Fernando, né? Que está pagando os advogados do Robson, que está inclusive dando uma quantia lá para que ele compre itens necessários na prisão. Fernando, deixa eu dizer para você uma coisa. O Robson não está precisando comprar itens necessários na prisão. Está precisando sair da cadeia. E ele poderia ter talvez uma pena diminuída, ter um caminho mais fácil na justiça, se a sua esposa e se seu sogro tivessem dito a verdade no primeiro depoimento. Só que sabe o que vocês falaram? Que vocês não sabiam como essa mala tinha sido entregue, que vocês não sabiam como o Robson chegou com esta mala na Rússia e que você não sabia nem onde estava o seu sogro, porque ele mudava de endereço constantemente. Foi isso que você e sua esposa falaram no primeiro depoimento. Então, obviamente que isso prejudicou muito
a situação do Robson. Eu sei que você está falando agora que pode prestar um novo depoimento, mas os próprios advogados agora, Paulo, entendem que isso pode alterar pouca coisa, até porque, querendo ou não, o fato do Robson ter entrado com esse medicamento na Rússia não muda mais, né? Então, na verdade, quer dizer, o cara não sabia que estava com esse medicamento, não sabia que o medicamento era proibido no país, né? Foi fazer um serviço aí para o Fernando e por causa do Fernando, por causa da família do Fernando, está preso há mais de 1 ano e meio. É um caso assim para gerar revolta e indignação mesmo. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro consiga aí fazer essa conversa com o presidente russo, né, o Vladimir Putin, e que possa trazer aí o Robson de volta para o Brasil. Que loucura. Vini, bem atrás de você já está o tweet do presidente Jair Bolsonaro sobre o caso. Exatamente, falando um pouco aí sobre o caso também, dizendo que a justiça russa é bastante rígida e independente, né, mas um perdão do governo local será buscado aí pelo governo brasileiro. Ele foi orientado pelo ministro Ernesto Araújo para um possível contato com o presidente Vladimir Putin e entrará em contato aí, no caso aí, para buscar diplomaticamente o retorno do Robson ao Brasil. Paulo Matias. Muito bem. Joel Adrilles, Paulinha, vamos falar disso depois do intervalo comercial? Ok. Ok? Vamos então para um rápido break e uma rápida pausa aqui no Morning Show. Na volta, a gente vai falar sobre esse caso que... Me cita um adjetivo para falar desse caso, Vini. Acho revoltante. Revoltante, acho que no mínimo, né? Caso Robson, o presidente Jair Bolsonaro precisa interferir da PAN. E antes do intervalo comercial, a gente estava debatendo o caso Robson. Vini, pequena resumida pra gente, bem curta mesmo, pra gente ouvir os comentários da nossa bancada. Pois é, essa mobilização na internet por parte de influenciadores e jogadores de futebol pedindo justiça por Robson, que era um motorista, né, do jogador Fernando, volante que jogava o ano passado pelo Spartak Moscou, e levou até o Fernando numa mala de viagem um medicamento para o sogro do Fernando. Só que esse medicamento, né, o Mitedon, é proibido na Rússia e ele acabou sendo preso por tráfico de drogas e contrabando. Está preso já há 570 dias na Rússia. Agora há este apelo para que o governo brasileiro interceda pelo Robson, pela situação dele lá na Rússia. Paulo. Boa, Vini. E aí, Joel Pinheiro, o que você acha dessa história toda? Bom, primeiro é um caso revoltante, né, de injustiça, infelizmente com a participação aí do jogador Fernando, né, dando um depoimento inicial que incriminou seu motorista, que era totalmente inocente no caso. Agora, eu imagino que a questão jurídica de como resolver isso seja complicada na Rússia, porque o processo já foi, teria que mudar depoimento. Por isso eu acho que esse é um caso típico, clássico, no qual o perdão presidencial pode vir muito bem a calhar. E o Bolsonaro intervindo, pedindo junto ao Putin e vendo se diplomaticamente se resolve, se não se concede o perdão aí ao Robson, ele possa voltar o quanto antes ao Brasil. É o que eu espero que aconteça. Não vejo motivo para não acontecer também. Que bom que o governo brasileiro resolveu se mobilizar para esse caso. Perfeito. E para você, Adrilles? Veja bem, esse é um caso clássico de injustiça em que o empregado, em que alguém de uma classe social mais baixa paga o pato, vira testa de ferro do patrãozinho rico e poderoso, né? Parece um homem de esquerda falando aqui, mas esse é um caso singular nesse sentido. Ainda que o Robson não tivesse, aliás, sabido do conteúdo da mala. A mala veio trancada. Pensa bem, você chegar para o seu patrão e falar: eu me recuso a carregar esse tipo de mercadoria porque eu posso implicar em risco. O risco maior, claro, é o de perda de emprego. E o risco não calculado foi o de um patrão que chega para um empregado e o expõe a um risco horroroso, quer seja ele tenha sabido ou não desse risco, e o coloca sob um risco de ser preso, coisa que ele eventualmente foi. E agora dá migalhas, eu quero pagar lanchinho para você na cadeia. Não. Quem deveria estar na cadeia seria, vamos ser bastante claros, seria quem fez esse comércio foi o Fernando e o sogro do Fernando, que em conluio, usando um terceiro elemento, uma pessoa mais pobre, empregada, com o poder abaixo, para ser testa de ferro e para pagar o pato. Ou seja, o que o Fernando fez é inadmissível e imperdoável. Não importa se o Robson tivesse sabido ou não. O Joel tem razão, eu acho muito complicado, acho muito obtusa, inclusive, a justiça num país ditatorial, que não analisa as circunstâncias, que não percebe os depoimentos, que não vê o caso de uma maneira mais holística. A gente tem que fazer essa crítica à Rússia também, porque a gente não é presidente da República, a gente pode fazer.
O Bolsonaro tem exatamente essa possibilidade diplomática de conceder ou pedir a concessão de um perdão presidencial a um caso de um brasileiro que está lá em situação completamente absurda. Preso 1 ano e meio pelo real crime de seus patrões. E um duplo emprego, né, Adriles? Porque além dele, a esposa estava indo trabalhar também como cozinheira. Exatamente. Então vocês imaginam a situação desse casal. Sustento do uma cara. Possibilidade de sustento, de crescer na Entendeu? vida, né, de O que ganhar o um dinheiro Fernando legal fez foi pavoroso. em outro país, trabalhar para um jogador de futebol que ganha milhões. Exatamente. Então, assim, eles não faziam ideia do que estavam levando ali naquela mala, até porque eles não estavam trabalhando para um traficante. Eles estavam indo trabalhar para um jogador de futebol, jogador de futebol famoso. E eu imagino, até imagino também, eu imagino também que o próprio Fernando talvez não soubesse que aquele remédio podia dar um BO tão grande na Rússia. Peraí, a mala era lacrada. Um momento decisivo. Por que a mala era lacrada? Decisivo. Não, mas talvez porque a segurança dele, não sei o que aconteceu, mas o momento decisivo... Joel, a mala foi foi entregue no aeroporto, no momento do embarque, lacrada, e o medicamento no meio das roupas das crianças. Deixa dar um depoimento, Joel. Isso, mas quando ele é chamado a dar um depoimento, ali, aquele momento, mesmo que ele não soubesse originalmente que era um negócio tão grave entrar aquilo na Rússia, ali no momento do depoimento ele deveria ter dito a verdade e não disse, né? Ali foi realmente um momento decisivo. Peraí, Adriles, peraí, deixa eu ouvir um pouco a Paulinha, eu quero saber a opinião da Paulinha sobre esse caso. Gente, assim, pensa na confiança que o Robson tinha nesse patrão, Exatamente, né? Porque qualquer pessoa que viajou sabe que quando você vai entregar a sua mala, eles perguntam, foi você que fez a sua mala? Alguém mexeu na sua mala nesse tempo que você não tenha visto? São perguntas feitas básicas na companhia aérea. Então, ali, nesse momento, ele não falou, né? Tipo, ele confiou completamente. Ele pegou aquela mala e levou como se fosse dele, sem saber o que tinha dentro. Claramente, esse jogador sabia. Como que não sabia? Porque pôs um remédio ali, um remédio ainda, é uma coisa muito específica, né? Ainda mais quando você está morando na Rússia, gente. Acho que é um país completamente diferente, você costuma se informar a respeito do que pode, do que não pode, né? Você não vai enfiando um monte de coisa e entrar lá na Rússia achando que, né? Você vai pra China também, que é lá, né? Uma ditadura, você chega como se fosse aqui pra Bahia. Não, né? Você faz uma pesquisa, eu acho que tem toda a cara dele saber, ele ter tentado botar esse remédio pra frente. O Robson confiava plenamente, né? Plenamente, porque se você falar na companhia aérea, não sei o que tem nessa mala, me entregaram, ela tem um cadeado, não fui eu que fiz essa mala. Na hora já vão falar. Não, então vamos ver o que tem aqui dentro. Não pode levar nem aerosol dentro da mala, gente. Exatamente. Tem algumas restrições aí que são muito claras a respeito do que se pode ou não, né, levar numa mala, enfim, pasta de dente, países. né, Paulinha? Exatamente. Claramente o Robson, enfim, confiou cegamente. E esse Fernando, eu acredito que ele soubesse. Claro. E se ele não soubesse, é o que falou o Joel. Então, que ele fosse lá e falasse a verdade. Olha, eu não sabia. Eu mandei meu sogro, sei lá, precisa desse remédio, é uma doença X, é grave, não é grave? Eu não sabia, eu fui informado que podia, sei lá. Muito errado. Fala, Vini, pra gente fechar, na hora vai? do embarque. Pra gente fechar esse assunto. O Fernando também diz, nessa série de posts que ele fez aí também, que também tentou entrar em contato com o governo brasileiro, que conversou com o Onyx Lorenzoni, conversou também com o presidente Jair Bolsonaro, está tentando interceder de alguma forma. Repito, tudo bem, está fazendo esse esforço agora, mas o esforço maior seria imediato, logo de cara, no primeiro depoimento. Né, porque poderia pelo menos ter reclassificado. Falar a verdade, poderia ter reclassificado no mínimo a pena do Robson. Hoje, um novo depoimento é o que eu disse, pouco ajudaria, porque independentemente dos fatos, o Robson foi quem entrou com medicamento na Rússia. Então, a maior ajuda hoje que o Robson pode receber é justamente esse acordo diplomático que o presidente Jair Bolsonaro pode conseguir com o governo russo. Muito bem, Vini. Então vamos fazer o pedido aqui ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente interceda, haja o mais rápido possível aí nesse caso, que é de interesse nacional. Estamos tentando falar com o Felipe Melo também, trazer ele aqui no Morning Show. Boa, muito Vini. bacana a atitude dele. Seria legal ele falar um pouco mais sobre o caso aqui no programa. Boa, Vini.